Olá e bem-vindos! Se estás a ouvir isto no trânsito, espero que o semáforo esteja verde. Se não está, pelo menos tens companhia. Bem-vindos a mais um episódio. Não prometo mudar a tua vida, mas pelo menos vou tentar não desperdiçar os próximos minutos. Bem-vindos ao podcast onde as opiniões são grátis e os conselhos valem exatamente o que pagaste por eles. Nada. Obrigada por estares desse lado. Estatisticamente podias estar a ouvir outra coisa e eu aprecio a tua má decisão. Olá a todos. Respira fundo. Não por motivo Zen, apenas para teres oxigênio suficiente para me ouvires. Bem-vindos a mais um episódio. Prometo que será mais interessante do que aquela reunião que podia ter sido um e-mail. Tenho tantos desses. Bem-vindos. Hoje vamos fingir que sabemos exatamente para onde esta conversa vai. Bem-vindos ao podcast que compete diariamente com música, vídeos de gatos e a tua capacidade de concentração. Olá a todos. Se este episódio te ajudar, ótimo. Se não te ajudar, pelo menos não te cobrei bilhete. Olha. Bem, há projetos que podem ser uma boa ideia. Este pode até não ser um deles. Bem-vindo ao primeiro episódio. O que é que vos fez pensar isto faz sentido para nós? Eu posso responder primeiro. Honestamente, acho que veio de uma base muito honesta, porque nós somos os dois muito impulsivos e já há algum tempo que andávamos a ter algumas conversas que achamos que são importantes, hoje em dia serem tidas e que cada vez fala menos, e acabamos por tomar a decisão de faz sentido partilhar isto comum. Acho que foi isso. Sim, eu ia entrar um bocadinho por aí também, que era... Nós já tínhamos tido algumas conversas e desde sempre, desde que nós conhecemos, há 3, 4 anos mais ou menos. Só da chave, exatamente. Sempre tivemos conversas dos temas que nós vamos abordar aqui no podcast e fez sentido porque nós não encontrávamos em mais lado nenhum pessoas a falar destes temas e a falar dos temas da maneira como nós queremos falar. Então decidimos juntar à comunidade dos podcasts e tentar, pelo menos, agregar alguma coisa ao pessoal. Que tipos de conversas são essas que sentem falta hoje em dia? Olha, acredito que faltam muitas conversas entre as pessoas serem sinceras entre umas às outras. E serem sinceras no sentido de falar de temas que parecem que são tabu. Temas dos quais nós vamos abordar e parece que toda a gente hoje em dia tem que ter uma opinião, toda a gente quer fazer de uma forma, não se pode dizer nada a ninguém, que é tudo muito vidrinho, está sempre as opiniões ou alguma coisa que tu dizes vai sempre ofender alguém, e acho que são conversas que as pessoas precisam de ter para tornar uma sociedade mais madura, mais confiante, vamos dizer assim. Acho que sim. Na minha opinião, eu acho que é mais um equilíbrio. Ter uma conversa que seja um equilíbrio, porque hoje em dia nós vivemos num mundo de extremos. E os extremos estão virados de costas uns para os outros. O objetivo destas conversas é fazer toda a gente entender-se e passar que nem tudo é como pintam, mas acima de tudo as pessoas começarem a entender um bocadinho mais sobre si, sobre o mundo que os rodeia e falarmos de tópicos, como é óbvio, que vão ajudar as pessoas, se calhar, a abrir os olhos para algumas coisas. Exatamente. Algo um bocadinho mais leve agora. Qual é o teu guilty pleasure que diz muito sobre ti? Eu posso começar. Assim, quando nós estávamos a preparar este podcast, estávamos a falar sobre esta pergunta e eu não sabia o que havia de responder. Mas, passado o tempo, eu apercebi-me que o meu guilty pleasure é comer natas, mini natas, quentinhas, acabadinhas de fazer. Aquilo sai do forno, eu não consigo não comer. É muito bom. Muito, muito bom. Se alguém quiser conquistar o Nandos, é só que faz. Mini natas. Mini natas quentinhas. Quentinhas. Ou natas, no seu geral. Quentinhas. Quentinhas, assim. E porquê que diz muito sobre ti isso? Uma boa pergunta. Posso começar? Com o Guilty Pleasure, não é? Com o guilty pleasure. Bem, eu tenho vários, na verdade, eu acho. Acho que todos temos. Pensando bem, eu acho que aquilo que diz mais sobre mim é camisolas de desporto. Por dois motivos. Porque traz as duas vertentes da minha vida. Traz o lado mais masculino, que gosta muito de desporto, de estar ligado muito à atividade física, mas depois também traz o meu lado mais feminino, que gosta de se arranjar, de ficar bonita. Acho que é ali aquele desafio de ter mais de 20 camisolas hoje em dia em aumento neste momento de número exponencial de camisolas de desporto. Qual foi o ponto de viragem que vos levou a focar no crescimento pessoal e a tentar entender melhor o mundo à vossa volta? Deixa eu responder primeiro.
Para mim, por acaso, foi uma situação muito em particular. Eu foi na altura do Covid. Para mim, o Covid foi o meu ponto de viragem. Portanto, eu sei que foi um momento muito difícil para a maior parte das pessoas, mas para mim, na verdade, foi a melhor altura da minha vida. Eu estava numa altura presa, eu não sabia o que é que queria fazer da vida, sentia-me em piloto automático. Portanto, eu andava a trabalhar em 2 sítios ao mesmo tempo, estava a pensar em tirar um mestrado, mas eu não sabia muito bem porquê, aonde, não me sentia bem comigo, olhava-me ao espelho e não identificava a pessoa que via. E mal o Covid começou, eu vi-me em casa, sem nada para fazer, porque os trabalhos, como é óbvio, pararam. E eu decidi olhar um bocadinho mais para mim, porque não estava bem comigo. Na altura até estava com excesso de peso, era fumadora, fumava um maço por dia, e foi um momento em que eu bati com a cabeça na parede e disse: chega, tenho que mudar, tenho que ser melhor, porque eu não me sinto bem comigo e eu tenho 22 anos e não vou ficar assim a minha vida toda. E basicamente foi isso, o meu tempo de quarentena, não é? Como se costuma dizer, foi basicamente eu a trabalhar em mim e eu a descobrir muita coisa sobre mim, e olhar um bocadinho para o mundo de uma forma diferente. Eu antes considerava-me uma pessoa muito defensora das minorias e tentava sempre defender toda a gente que estava protegida, mas eu nunca me protegia a mim, nem nunca olhava para mim e via-me como uma pessoa que merecia se calhar ter algo mais da vida. E foi esse momento, foi mesmo perceber que estava farta de estar como estava. E hoje em dia sou muito grata por isso. Assim, o ponto de viragem foi que eu comecei mais a trabalhar em mim foi quando eu tinha 18 anos. Mas foi algo crescente e foi um acumular de situações. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e desde cedo eu sempre quis ter algo mais, sempre quis ter algo diferente e fazer coisas novas. E nunca na minha vida quis estar sempre a comer a mesma sopa todos os dias, estar no mesmo trabalho e foi sempre isso por qual eu me movi. Movi-me sempre muito por ambição. Só que eu fui-me apercebendo e cada vez mais e poder ter o privilégio de contactar e estar em contato com pessoas com alguns negócios, foi perceber o tipo de pessoas que elas eram. E apercebi-me que se eu não trabalhasse em mim mesmo e não trabalhasse a minha pessoa, não soubesse gestão emocional que eu não tinha nenhuma, não soubesse saber falar comigo mesmo, e foi algo que eu percebi que se eu queria atingir aquilo que eu sempre disse que queria, eu tinha que trabalhar essa vertente em mim. Então decidi que tinha que o fazer e foi mesmo aí nesse ponto que eu comecei a trabalhar em mim e a trabalhar no meu desenvolvimento pessoal. Qual é o hábito das pessoas que mais vos irrita? Indecisão. Faz muita comichão indecisão. Sempre que eu pergunto alguma coisa a alguém e a pessoa me diz não sei, liberta aqui um lado de mim que não é suposto. Epá, isso é uma boa pergunta. Qual é o hábito das pessoas que mais me irrita? Pá, conduzirem devagar. Coitadas das velhotas. Não sei, se calhar por eu ser uma pessoa muito acelerada, mas eu não consigo pessoas que conduzam devagar. Pá, pessoas que conduzam devagar. É um hábito que me chateia mesmo. Entendo. Que eu vou na estrada e algumas pessoas são indecisas também, acho que ocupam duas faixas ao mesmo tempo. Pá, no geral, pessoas que não sabem conduzir. É justo. Concordo. Há pouco falaram que eram os dois bastante impulsivos. Qual dos dois é mais? Eu acho que isso depende das situações. Depende muito, porque às vezes sou eu, outras vezes é a Mariana, tipo, depende muito. Eu acho que tu és mais impulsivo em situações mais idiotas. Sim, situações há gajos mesmo. Exato. Ao homem. Há homem. Situações ao homem. Ao Tudo que homem. seja ao homem, ele é super impulsivo, porque eu não costumo ser impulsiva nessas situações. Eu acho que eu sou muito impulsiva em decisões mais sérias. Não penso duas vezes. É para ir e siga. E acho que esta ideia também veio de uma decisão super impulsiva. Sim. De conversa de café. Vamos fazer um podcast, bora. Vamos. Acho que foi isso mesmo. Exatamente. E agora, qual foi a decisão mais impulsiva que já tomaram? Sem ser o podcast. Pode dizer a tua Eu sei, a minha é muito engraçada. Eu tinha pai 15 anos, acho que tinha pai 14 ou 15 anos. Estava de férias em Marrocos. Pá, e no resort onde nós estávamos, o hotel tinha uma ponte sobre a piscina. E eu passei as férias todas a dizer: eu vou saltar dali. Não, eu vou. Quando saltei, rachei a cabeça. Este tipo de coisas, né?
tenho muitas decisões impulsivas na minha vida. Acho que aquela que foi. Não acho que tenha sido a mais impulsiva, mas acho que foi a mais impactante. Que foi quando. Pouco menos de um ano depois de ter decidido começar a explorar mais, eu já andava a procurar sair de casa dos meus pais e num dia, à tarde, vi que a minha universidade tinha uma oportunidade de ir de Erasmus um ano para a França e eu nem perguntei nada a ninguém. Eu, no momento, inscrevi-me e disse, vou. E fui. E hoje em dia estou aqui. Qual foi uma decisão difícil que acabou por valer a pena? Eu acho que neste ponto onde eu estou na minha vida foi abdicar de tempo de família e abdicar de tempo com amigos e aproveitar tempo de sair e assim para estar a trabalhar. Trabalhar em projetos, trabalhar em mim e ter que dizer que não às pessoas que eu gosto para poder ser melhor. Eu acho que para mim a decisão mais difícil que eu tomei, que acabou por valer a pena, foi ter-me afastado durante alguns meses da minha família. Porque permitiu-me crescer, curar alguns traumas que eu tinha e fez que quando eu voltasse eu conseguisse ser uma melhor filha, uma melhor irmã, e acho que isso foi a decisão mais difícil que eu tomei, que hoje em dia sinto que valeu a pena. Qual foi o pior conselho que já seguiram? Disseram-me quando eu ainda era caloira na universidade, portanto há quase 10 anos atrás, que a melhor forma Meu Deus! de curar uma ressaca é nunca a ter e manter a bebedeira. E eu decidi seguir isso uma vez. Garanto-vos que não correu bem, está bem? Portanto, definitivamente não o façam, não recomendo a ninguém. Pior conselho que eu já segui. Epá. Estuda. Estuda. Que quem estuda é que tem uma boa vida. Fazer a tua vida Estuda, quem estuda é que tem uma boa vida. Estuda, estuda, meu menino, que é para não trabalhar para as horas. Acabou lá! Estudou e foi parar às obras. É verdade. É verdade. Estuda, estuda. Estuda, meu menino. Acho que foi. Se soubesse o que eu sei hoje, não tinha estudado metade daquilo que eu estudei. Nem perdi metade do tempo que eu perdi a estudar. Tinha aproveitado muito mais. Muito, muito mais. Se pudessem dar um conselho ao teu eu de há 3 anos, qual é que seria? Um conselho? Eu acho que não lhe daria nenhum conselho, mas daria uma palavra amiga do género. Continua, que estás no caminho certo. Embora às vezes não pareça, embora às vezes parece que não tens a certeza, parece que aquilo que estás a fazer não está a andar para a frente, continua que estás a andar para a frente. Tão bem alta, Eu estou a ver quem é que vai ter que começar a tirar a camisola. pá, eu quero ir lá fora ver, desculpa. Peraí. Não queres viver? Não é nada, é ali. Ai, ali. É uma despedida de solteira. É! Vamos lá sentar outra vez. Conselho é que darias ao teu de há 3 anos atrás? Olha, eu diria não deixes de ser intensa como és, mas não te esqueças de quem gosta de ti. Acho que foi uma lição que eu tirei nos últimos 3 anos. Não me arrependo de nada que fiz, mas acho que em algum momento nós conseguimos, quando estamos tão focados em algo, ser muito exagerados em tudo e eu era. E eu cortava ligação com toda a gente porque estava muito focada naquilo que estava a fazer. E nós sabemos que a vida é curta e às vezes é importante nós tirarmos um bocadinho de vez em quando para estarmos com quem gostamos. E acho que era isso. Era o único conselho que eu daria ao meu há 3 anos atrás. Que crença tinhas sobre a vida que hoje já não faz sentido para ti? Eu não sei se é uma crença exatamente sobre a vida ou se é algo mais. Mas acredito que sim. Eu sempre fui uma pessoa muito pragmática e muito ligada à ciência. Eu, para mim, tudo tinha que ter uma justificação lógica, não é? Palpável. E hoje, sem dúvida, que eu já não vejo a vida dessa forma. Eu acredito muito que há coisas que acontecem que vêm de algo superior, algo diferente. E foi um desafio para mim trabalhar essa parte. Eu sempre fui muito desligada de tudo o que seja fora de nós, portanto, de Deus, da fé, etc. E hoje em dia eu acredito que é das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Pá, uma crença que eu tinha sobre a vida
é que só existe um caminho certo. Só existe um caminho que tu só deves seguir um caminho, que é o caminho que toda a gente segue. Embora eu tivesse dito antes que tinha sido muito ambicioso, que é muito ambicioso e ainda sou, e que sempre quis fazer algo novo e algo diferente, achava que tinha que seguir o caminho que todos seguiam. Tinha que estudar, tinha que ir para a faculdade, e quem não ia para a faculdade é que era estranho, e que as pessoas só tinham um caminho. E fui-me apercebendo com o tempo que não existe só um caminho, não existe só uma forma, existem várias maneiras de tu atingir aquilo que tu queres. Por isso é que muitas opiniões mudam ao longo do tempo, também quando tu vais crescendo e vais conhecendo gente nova. E acho que é muito isso, acho que é a questão de que só é suposto seguir um caminho e só é suposto haver um caminho. Qual é que sentem que foi a maior sorte que já tiveram na vida? Eu, na verdade, posso dizer duas, porque acho que foram. Uma não foi totalmente sorte, mas eu acredito que sim. A primeira foi ter a mãe que tive, porque fez muita pessoa que eu sou hoje. E essa foi provavelmente a maior sorte que eu tive. Mas há mais de 4 anos atrás eu tomei uma decisão muito impulsiva, portanto, mesmo à estilo da Mariana, começar um negócio. E como é óbvio, a decisão de começar foi minha, mas a sorte do percurso que eu tive, acho que fez muito aquilo que eu sou hoje e fez-me também ser a pessoa que eu sou hoje, portanto, eu sou muito grata por isso. Mas sabes que eu ia dizer algo do género, sem dúvida a família, porque independentemente das minhas maluqueiras, nunca me deixaram de lado e nunca me criticaram. Mas acima de tudo, também ter começado um negócio há cerca de 3 anos, com 18 anos. O primeiro negócio, a primeira vez que eu decidi arriscar, cheio de medo, não sabia se ia dar certo ou não sabia o que é que andava a fazer da vida. Mas eu lembro perfeitamente, estava com o meu melhor amigo, o Pedro, estávamos no metro, estava-lhe a dizer, olha, eu não sei o que é que isto vai dar, mas de uma maneira ou de outra, sei que me deu a força para arriscar em qualquer coisa que seja. E hoje em dia é verdade, hoje em dia arrisco muito mais do que arriscava. Portanto, a maior sorte que eu tive foi dizer que sim, a primeira vez, a um negócio. É aqui que se vê que eu sou mais impulsiva nestas decisões que ele, tá bem? Porque eu não fiquei com medo, eu só disse que sim. Se vocês pudessem escolher 3 pessoas, vivas ou mortas, para terem no jantar, quem é que escolheriam? Olha, a primeira eu sei logo de cabeça, Freddie Mercury. Para mim, o maior gênio eu diria da música, mas para mim é o maior artista de todos os tempos. E acho que é um tipo de genialidade que hoje em dia não se vê com tanta frequência. E o facto de poder partilhar mesa com ele e perceber como é que alguém consegue ser tão bom naquilo que faz, e naturalmente, acho que era para mim. Eu nem hesitava, era a primeira pessoa com quem eu decidia poder jantar. Yeah. Queres dizer um para não. Pode ser, pode ser. Eu dizia Kobe Bryant. Kobe Bryant. Aquele homem foi um ídolo para mim a crescer. A maneira como ele vê as coisas, a disciplina, o método de trabalho que ele tem, o foco, a maneira. E uma vez eu estava a ver uma entrevista sobre ele, que se não me engano é o Chris Bosh, que estavam a entrevistá-lo. Ele estava a jogar na seleção, acho eu. Acho que se não estou em erro, acho que era assim. E eles estavam a treinar e ele chegou ao pavilhão muito cedo nesse dia. O Chris Bosh, eram mais ou menos 5, 6 da manhã, acho eu, acredito, acho que era assim. E ele já estava a ver o Kobe lá todo suado, e ele assim, pô, ele já está assim, chegou. Fiz para ser um dos primeiros a chegar, ele já está assim. E a maneira e a disciplina que o Kobe tinha de trabalho fez-me muito olhar para as coisas da maneira diferente que olho e da razão lógica que eu vejo para as coisas hoje em dia. Eu já não tenho que escolher o Kobe, porque depois ele diz-me como é que correu o jantar. Olha, a segunda pessoa com quem eu gostava muito de jantar era o David Goggins. Eu sei que pode ser para algumas pessoas, eu sei que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber exatamente a essência do David Goggins, mas para mim é alguém que passou por tudo o que aquele homem passou e hoje em dia ser quem mostra muito do que nós somos muito pequenos. Muitas vezes achamos que a nossa vida é muito difícil, estamos a passar por muitos desafios, mas a realidade é que nós temos sempre à nossa volta alguém que consegue ter desafios muito maiores que os nossos. E eu acho que ele é um exemplo disso e é um exemplo de como se consegue sobreviver e ultrapassar tudo desde que a gente põe a nossa cabeça para isso. Ele tinha um problema de coração, se calhar isto nem é das histórias mais conhecidas das pessoas sobre ele,
Ele fala disto no livro dele. Ele tinha um problema de coração, teve que ser operado quando já tinha quase 40 anos. E a realidade é que quando descobriram um problema de coração, disseram-lhe: eu não sei como é que tu viveste durante todos estes anos com esse problema, sem sequer ter nenhum sintoma e a ter esforço intensivo a nível de desporto, porque teoricamente é um coração que mata pessoas em criança, ok? E a realidade é que eu acho que isto define muito aquilo o que é o David Goggins, a essência de que não interessa o quão difícil é, não lhe interessa o que é que tu estás a passar neste momento, se tu metes a tua cabeça para fazer algo, tu consegues, independentemente de tudo. E eu acredito que ele ensina muito que a única coisa que nós não conseguimos ultrapassar é a morte. Tudo o resto nós conseguimos. E ele, para mim, é uma grande inspiração nesse sentido. E poder partilhar e perguntar-lhe como é que foi esse percurso e como é que ele conseguiu encontrar essa força interna que todos nós temos e que não sabemos que temos para viver tudo o que ele viveu. Acho que, sem dúvida, seria com ele. Esse gajo é espetacular. Tem uma resiliência. Yeah. Ele é um tough motherfucker, literalmente. Tipo, ele é incrível, é espetacular mesmo. Yeah. Olha, uma pessoa a segunda pessoa que eu escolheria, pá, esta é uma decisão muito complicada, mas eu diria Joel J. Okay. Joel J. Para quem não sabe quem é um empresário brasileiro muito ligado ao mundo da influência e ao mundo da performance, ex-atleta profissional, e eu adoraria falar com ele, e eu acho que ia parecer uma criança, tipo um bebê babado a olhar para um pai, tipo, esquece, tipo, uma cena ridícula. Eu adoro mesmo ouvir o podcast dele, e quando ele fala, a maneira de pensar, a maneira de ele olhar para as pessoas, o contacto que ele tem com as pessoas, tipo, é espetacularmente bom. E eu adorava mesmo poder privar com ele, falar com ele, fazer algumas perguntas. Adorava mesmo muito falar com ele. Eu acho que a última pessoa com quem eu gostava de falar e poder privar era o Tony Robbins. Não só porque eu admiro quem ele é, porque eu acho que toda a gente que já tenha visto alguma coisa dele admira, mas acima de tudo para poder aprender com ele. Porque o impacto que ele consegue ter no mundo e nas pessoas é uma coisa transformadora. E eu acho que eu poder tirar um pouco do sumo dele e perceber como é que eu consigo chegar à pessoa do outro lado, consigo impactar a vida da pessoa para ela se tornar melhor, acho que seriam provavelmente as melhores 3 horas da minha vida, estar a jantar com alguém que me conseguisse tornar uma pessoa melhor e, acima de tudo, que me permitisse atingir o meu propósito de uma forma muito mais inspiradora. É viva ou morta, não é? Exatamente. Pá, e a última pessoa dizia Jesus. Diz mais sobre mim do que o pastel de nata. Mas acho que não iria ter nada ligado a isso para um guilty pleasure. Diria Jesus. Diria de Jesus por um motivo muito simples. Quem tem fé não cai. E ultimamente tenho procurado e tenho visto muito ligado a isto. Sempre fui, sempre acreditei muito, sempre tive muita fé. Mas ultimamente não passei das melhores fases, mas apercebi-me que quem tem fé não cai. E há algumas passagens bíblicas que dizem que, opá, eu não sei, eu não achei de cor, não vale a pena estar aqui a tentar dizê-las, nem dizer os nomes, porque eu não vou saber dizer. Independentemente, quando todos estão desesperados, quando todos estão abalados, quando parece que tudo vai acabar, quando não parece que tudo está mal, quem tem fé, quem acredita, Jesus e Deus não deixam na mão. E eu sempre acreditei e sempre disse que sou abençoado e que Deus vai-me dar aquilo que eu sempre pedi. Qual é o vosso filme preferido? Senhor dos Anéis. Isso é muito difícil. Para mim não é, Senhor dos Anéis. É o filme da minha vida. Para mim é dos melhores filmes que já existiu. Eu já vi mais de 20 vezes cada um deles. Portanto, acho que tudo. A história, a forma como foi gravado, tendo em conta que é um filme dos anos 90, para mim é incrível. Não há justificação, é só incrível. Acreditas que eu Vejam. nunca vi o Senhor dos Anéis? Pois, falamos. Para mim, uma pessoa que nunca viu o Senhor dos Anéis diz muito sobre ela. O que é que diz sobre mim, Mariana, não ter visto o Senhor dos Anéis? Falta de cultura. Pá, é muito difícil. Eu adoro filmes de porrada, adoro filmes de ação, mas é muito difícil, muito difícil. Pá, eu gosto muito Se de muitos tivesse de dizer filmes. um filme de porrada, era o Rocky. Posso dizer uma Para mim, dos saga? melhores filmes.
Pá, da história também. Não é Senhor dos Anéis, mas posso dizer uma saga que eu adoro mesmo, Missão Impossível, adoro. Paro o que estou a fazer para ver aqueles filmes. é gajo, ignora. É muito bom. É gajo, ignora. Qual foi a viagem que mais vos marcou? Eslovénia, o ano passado. Itália. A primeira viagem que fiz, a primeira e única viagem que fiz sozinho. Para terminar, o que é que gostavas que as pessoas sentissem ao ouvir-nos? Que se sentissem compreendidas. Porque eu acredito que há muita gente que partilha as mesmas opiniões que nós e partilha a mesma forma de ver o mundo e que, tal como nós, também conhecemos muito pouca gente ou quase ninguém que o partilha, por isso também é que decidimos fazer isto. Que as pessoas se sintam compreendidas, que se sintam em casa e que também percebam que o mundo e que a maneira como elas veem as coisas não é só como elas acham e podem existir várias vertentes. Sim. Eu acho que é muito as pessoas começarem a ter coragem de falar de alguns tópicos. Eu sinto que há muita gente, eu era uma dessas pessoas que sempre gostei muito de falar um pouco sobre o mundo, entender as coisas, entender as pessoas, mas a realidade é que nós hoje em dia vivemos num mundo tão fútil, digamos, que está tudo muito mais focado nas aparências e se está bem, se não está, o que é que os outros vão achar. E o objetivo deste podcast é vocês sentirem que têm pessoas que, tal como vocês, gostam de falar de tópicos mais profundos, coisas mais importantes da vida, mas acima de tudo vocês começarem a ter coragem também de falar com as pessoas à vossa volta, para também poderem partilhar com eles aquilo que vocês sentem, como é óbvio, sempre com uma postura de respeito, sempre com uma postura de ajudar as pessoas a crescerem, ajudarem as pessoas a verem se calhar outro lado da moeda, porque muitas vezes hoje em dia nós achamos que só o nosso lado é que está correto, e eu acho que quero que as pessoas hoje em dia sintam que o mundo não é preto e branco, é cinzento. E é este o objetivo do podcast, é mostrar-vos que não é isto, não é aquilo. A vida é feita de altos e baixos, é feita de vários desafios, e o objetivo é vocês sentirem que há pessoas que, tal como vocês, veem a vida dessa forma, que querem crescer, querem melhorar, e acima de tudo, de alguma forma, poder-vos ajudar a sentir um pouco melhor e mais incluídos. Eu durante muito tempo sentia muito desconectada com as pessoas à minha volta, porque eu não via pessoas que falassem de tópicos que eu sentia que eram importantes para mim. E se nós conseguirmos chegar aqui a uma pessoa que, por ouvir aquilo que nós temos para passar, se sente incluída, se sente que há mais pessoas como ela no mundo, acho que temos a missão cumprida. Foi a última.